Lógico, a gente vai sem expectativa, mas eu cheguei no aeroporto, pedi uma informação, a pessoa falou se eu não sabia ler, eu já falei com a Manu, eu acho que eu vou embora para Itália, acho que eu vou entrar, já vou, né? Minha vontade era ir. Povo mal educado. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente está recebendo uma amiga minha, muito querida, muito especial. Eu tô muito contente de recebê-la, é a primeira vez dela num podcast, então vamos estrear juntas aqui. Inclusive, ela já veio visitar a gente aqui na Itália. Veio e a gente vai conversar um pouco sobre essa viagem que ela fez. Afinal, não foi uma viagem qualquer, não foi uma viagem de turismo só. Foi uma viagem com propósito. E aí eu até joguei essa pergunta na mesa pra ela hoje, coitada, deixei ela pensando bastante. Seja muito bem-vinda, Karina. Oi, Mac, oi, Manu. Que legal, que prazer poder falar dessa viagem que foi realmente maravilhosa. E quase 2 anos depois a gente poder retomar, né, as lembranças, lembrar o que me levou, como foi, poder dividir com vocês aí toda essa construção dessa viagem e quase 2 anos depois poder falar novamente sobre ela, me gerou muita emoção e reflexão e, enfim, vamos falar sobre tudo isso e vai ser um bate-papo muito gostoso, eu tenho certeza. Isso, partiu? Partiu. Mas antes de começar esse episódio, temos alguns recadinhos. Participe do nosso grupo Olá Viajantes no Telegram. Acesse viaja.link/grupo. Lá você entra em contato diretamente conosco e fica sabendo das novidades antes de todo mundo. viaja.link/grupo. Simples assim. E para ajudar a manter esse podcast no ar, acesse viaja.link/apoie. Com muito pouco, você nos ajuda a produzir cada vez mais e melhor o ViajaCast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link/apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Karina, para quem não sabe para onde você foi viajar, qual foi a ideia de viajar e tudo mais, eu gostaria que você desse uma introdução aí para os nossos ouvintes. Da onde surgiu essa ideia e como Onde você foi parar, né? como você se organizou, né? Porque eu sei que você fez mais de um país, tal. E então, primeira coisa, como que surgiu a ideia de vir para a Europa? Nossa, a ideia de ir para a Europa, ela não partiu de uma ideia de ir para a Europa, né? Eu tenho uma irmã morando nos Estados Unidos e fui tirar o visto, separei o dinheiro, documentação, tudo que um turista faz. E, para minha surpresa, eles negaram o meu visto, não deixaram eu ir para os Estados Unidos. Eu fiquei muito mal, meu pai tinha ido comigo na entrevista do consulado, eu saí de lá chorando, sem acreditar, e ele falou assim para mim: filha, mas se esse país fechou as portas para você, tem um mundo de possibilidades para você viajar. Pega e vai para outro lugar. E assim, quando ele falou isso, tudo fez sentido, né? Porque às vezes a gente que tem fé, a gente entende que às vezes os planos de Deus, eles são totalmente diferentes dos nossos planos, né? Eu imaginei uma viagem que eu ia ver minha irmã, ia ver minhas sobrinhas, e de repente, quando se fechou essa porta, o meu pai olhou para a janela e falou: você tem uma possibilidade de ter essa experiência. E voltando à questão da fé, né? Então, quando a gente entende que aquele não era o plano, poderia ser o meu plano, mas não era o plano divino que eu fizesse essa viagem. Voltei para casa conversando com ele, e aí falei da minha amiga, da minha melhor amiga, que estava na Itália há 2 anos, acredito, que nessa época você já estava há uns 2 anos, Sim, né? Verdade. Sim. Que a gente não se via. Eu tenho uma outra amiga espanhola, né? Ela mora em Andorra também, que fazia muito tempo que a gente não se via. E aí eu falei, tem a possibilidade de ir para a Europa. E
comecei a pensar sobre outra viagem que não fosse para os Estados Unidos. É bem, assim, como que eu posso dizer? Na minha introspecção, eu entendia que aquilo tinha um propósito, né? Não fazia sentido. Eu estava lá com meu imposto de renda, dona de empresa, tinha funcionários na minha folha de pagamento, tinha dinheiro, Eu não entendia o porquê, a não ser que fosse um propósito. Eu não viajar, eu não gastar, né, essa energia, esse tempo, esse dinheiro com uma viagem só de turismo, né, que eu pudesse ver minha irmã também. Sim. E aí foi nessa que eu busquei, né, eu já estava numa fase muito conectada ao todo, ao espírito, e fiz essa introspecção e esse, como que eu posso dizer, essa promessa, esse propósito de buscar, então, evoluir mais como ser humano, como espírito, e depois daquilo, com certeza, o movimento, né, para que até eu pudesse ir para os Estados Unidos ia fluir. Né? Que talvez estava precisando realmente talvez tivesse uma lacuna dentro de mim que precisava estar como um todo para poder realmente me dedicar aí à saída, ver a minha família, ver minha irmã nos Estados Unidos. Você acha que estava faltando alguma coisa nesse momento? Ou talvez você tinha que cumprir alguma etapa antes, então? E aí você veio pra cá como, lógico, além do turismo, você veio com outro objetivo pra cá, que você passou reto aqui, né? Passei. Na verdade, eu me programei toda para ir para uma convenção. Eu pratico uma meditação indiana, né, chamada Sahaja Yoga, e a nossa guia espiritual, ela viveu muito tempo na Europa, especificamente na Itália, ia ter um puja. Puja é uma cerimônia religiosa de adoração à espiritualidade, e era um puja voltado ao feminino, né? Então, quando eu estava nessa busca sobre as respostas, o que me completava, do propósito, por que o meu plano tão elaborado fisicamente, né? Quando eu digo fisicamente, eu digo porque eu já tinha desenhado na minha cabeça onde eu ia nos Estados Unidos, quanto que eu ia gastar, que eu tinha dinheiro. Então, assim, eu estava muito certa de que eu ia, porque Sim. Toda a parte que todo mundo fala, mas você tem que ter um vínculo, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Tipo, eu cumpria com todos os requisitos, né? Quando me foi negado, eu vi que realmente eu precisava buscar alguma coisa que não é do homem, né? Não é do material, não é o meu dinheiro no banco, não era nada material, porque não tinha nem lógica. A empresa que me assessorou para tentar o visto americano, ela mesma falou, tipo, mas como? Você levou seu imposto? Você levou isso? O contador, sabe? Enfim. Mas aí a gente vai entendendo, quando as pessoas se espantam, do tipo, como você não conseguiu? Foi ficando mais claro, do tipo, a sua viagem não era essa. Não era pra ir pra lá, viagem. Né? E é até interessante a maneira que você traz, que seria um novo olhar para aquele resultado, né? Porque normalmente a pessoa se revolta, fica com raiva, porque se planejou tudo. Como você falou, você tinha já na sua cabeça tudo montado. O que você ia fazer, onde você ia, quanto que ia gastar e tudo mais. E aí, de repente, toda essa expectativa gerada foi por terra, né? Então, assim, normalmente uma pessoa ficaria com raiva. E aí você traz esse novo olhar, que eu acho muito interessante. Manu, que eu acho que é o que vocês, quando vocês me convidaram para falar sobre essa viagem, né? Vocês perguntaram do propósito. Então eu já vinha nessa construção do propósito, né? Eu já vinha buscando, através da meditação, um olhar mais telespectador para as coisas da vida. Entendeu? Eu não sou o agente, eu sou um telespectador, sabe? Então a minha viagem para a Europa, só eu não sabia, entendeu? Sim. Ela ia acontecer. Só que o diretor desse plano todo, ele já tinha escrito o próximo capítulo. Então, assim, quando a gente entra nessa, né, que a gente é o telespectador, né, a gente entende que realmente, né, o que está escrito no próximo capítulo é o que vai acontecer e não aquilo que eu desejo, ou, né, eu queria que a mocinha casasse com o mocinho no final. Mas se o diretor escreveu que não, a mocinha vai ficar sozinha e, sei lá, vai pra Europa, vai, né? Então, encontrar a amiga dela. Exato!
Exato. Mas, assim, quando a gente percebe que está entrando nesse movimento, não tem mais sofrimento. Você entende que sofrer é opção. E foi o meu primeiro, assim, foi meu mantra da viagem, sabe? Eu não vou ficar triste, eu não vou me chatear, eu não vou. Tudo que aconteceu, eu vou agradecer, porque eu sei que tem um porquê, tem um propósito. Então, sei lá, bom, vou contando depois o passo a passo, mas eu tomei uma chuva, sabe? Que qualquer pessoa poderia ter ficado, nossa, eu só fiquei um dia em Barcelona e tomei chuva. Imagina, eu comprei uma capa de chuva, coloquei chinelo de borracha no pé e andei Barcelona inteiro debaixo de chuva, porque eu não me permiti ficar triste, porque ali eu me testei tanto como pessoa, os meus limites físicos. Então teve um dia que eu andei 18 quilômetros. Bicho, né? Ela pernada, hein? 18 quilômetros é bom. Atleta ela. Então, até isso, do tipo, tô cansada? Não, mas não vou. Eu lembro que logo que eu cheguei aí na Itália, na casa de vocês, os primeiros dias eu falei pra Manu, não, quero ficar em casa mesmo. Nossa, porque eu tava, né? Tipo, eu queria aproveitar, conversar com a minha amiga, viver o dia a dia dela, mas também eu já vinha num ritmo que eu não queria me permitir perder a oportunidade de estar ali, viver aquilo. Então, tudo é controlado realmente pelo nosso mente, o nosso espírito. Então, esse corpo, ele foi capaz de andar 18 quilômetros num dia para explorar, para conhecer, para encantar pelas belezas. E por estar ali, né? Por ter conseguido ir para a Europa. E é tão gostoso a satisfação. Então, imagina, eu tentei ir para os Estados Unidos, eles me barraram. Aí eu chego na Europa de portas abertas. Eu viajei de avião dentro da Europa. Eu fui da Espanha para a França, né, de avião. Era isso que eu queria perguntar. Você chegou... Qual foi o país que você chegou? Qual foi mais ou menos o roteiro que você passou? Olha, então assim, o último ponto era o evento, a cerimônia religiosa, né? Então, eu me programei para fazer as visitas antes e o meu último ponto fosse essa cerimônia, né, ir para esse templo da Sahaja Yoga e dali voltar para o Brasil, né, trazer na bagagem realmente as bênçãos e as experiências. Então, eu me programei 3 semanas antes para chegar na Europa. O primeiro lugar que eu cheguei na Espanha, mas eu cheguei ali em Barcelona e já fui direto para Andorra, né? Andorra é um pequeno país aí, onde eu tenho uma amiga chamada Eva, já morou aqui no Brasil, já fez intercâmbio, acabou morando no Brasil, a gente teve essa amizade aqui, ela voltou para Andorra e eu fui para lá. Então, ali na casa dela foi muito gostoso, porque éramos pessoas tão diferentes aqui, eu digo porque, sei lá, a gente tinha outra visão e depois a gente se reencontrar tantos anos depois, eu e a Eva também, sabe, conectada mais ao espiritual, também tinha parado de beber, também estava buscando uma vida mais saudável, com mais propósitos, resgatado algumas relações familiares, então foi muito gostoso essa passagem, né? Então eu fiquei lá em Andorra, depois eu voltei para Barcelona e em Barcelona eu programei ficar 2 dias antes de ir para a França, porque a França eu tinha esse desejo de conhecer. E aí foi em Barcelona que, imagina, eu programei ficar 2 dias, um dia choveu. Já matou um, já. Né? Eu peguei chinelo, capa de chuva e consegui andar ali muito perto da onde eu estava, mas consegui sair um pouco. Falei, não vou ficar aqui lamentando porque choveu, porque eu vim para isso. E é engraçado, Ká, que eu lembro quando você estava em Barcelona ainda, você me ligou e você falou assim, não, amiga, choveu, mas tá tudo ótimo, tá tudo bem, eu saí já no meio da chuva, tá tudo lindo, eu tô na Europa. Exatamente. Eu lembro da ligação, você falando isso. Exatamente. A gente tem que se virar, sabe? Se você tem que trabalhar e tá chovendo, você não deixa de trabalhar. Então, por que o turismo, né? Por que a contemplação do novo, ela tem que ter o dia perfeito? Eu já tinha entendido que de perfeito não ia ter mais nada. Era assim. Sim. Entendeu? Seja feliz, porque a vida é isso. Tipo, não espere nada. Porque contemple, né? Então, eu fui. Então, choveu, eu fui contemplar a chuva. E aí, no outro dia, sim. No outro dia
foi aí que eu andei os 18 quilômetros. Porque imagina, eu quis rodar todos os pontos de Barcelona. Então, eu comprei um ticket de metrô de 10 passagens e fui andando em metrô para conhecer os pontos, pelo menos os pontos turísticos de Barcelona, alguns, consegui andar em vários. E é tão gostoso essa conexão, né? Quando você tá pelo propósito, que eu tava voltando a pé pro hostel, já tava anoitecendo, e assim, anoitecendo, mas era 8 horas da noite, Sim, né? Aí o verão anoitece bem, bem tarde, é uma delícia. Então dá para aproveitar muito. Sim, isso é verdade. E aí eu voltando a pé, eu falei, nossa, eu só não consegui encontrar tal igreja, né? Como que é o nome da igreja? Agora eu esqueci. Uma igreja de Barcelona, ela é... enfim, eu lembrar, eu retomo e falo tal igreja. Ok. Porque ela é bem conhecida, mas enfim, é isso que eu tô falando. Fazia 2 anos que essas histórias já tinham ficado só como uma lembrança. Retomar tudo, realmente... né? Não é a Sagrada Família? E a Sagrada Família, ela é bem... Não é. A Sagrada Família é aquela enorme, que ficou anos sendo construída. Não é essa. Ela tem um nome até meio dark, assim, um nome... Como que é? Bom, quem tá ouvindo a gente já tá comentando embaixo, vai falar, é essa aqui, galera, é essa. E eu não sei qual que é. Mas se você lembrar, você fala, tá? Não tem problema. Pode ficar tranquilo. Dá uma procurada nas igrejas aí de Barcelona, ela é bem pequenininha. Igreja que não falta. Praça! Castelo! Igreja! É verdade, é assim não. Piada interna, né? Uma piada interna que isso daí ninguém vai entender, não. Bom, quem já veio pra Europa vai entender. Praça, castelo, igreja. A gente já falou da Just Another Church, eu não lembro se era a igreja. Just Another House. Just Another House. Mas a Karina já tava no Just Another Church. A gente encontrou uma vez uma menina que ela falava inglês e ela entrou assim, eu não lembro nem onde era. A gente tava em Pompei. É verdade. E é tipo, são escavas, né? Tipo, e aí. Um monte de casa. São um monte de casinhas, porque é um vilarejo onde os povos antigos moravam, né? E assim, são quilômetros que você fica andando lá dentro e tal. Vendo as ruínas. E a menina acho que tava cansada já de estar ali. Ela tava de saco cheio. Na cara dela dá pra ver assim que ela não aguentava. Puta sol, calor e tal. Aí ela olhou, leu a placa e tal, que tava falando que era a casa de não sei quem, tipo. Aí ela. Just another house. Tipo, só mais uma casa. Tipo. É a mesma coisa com igreja. É a mesma coisa. Você vier pra Itália, pra Espanha. Mas vamos lá, Cá, desculpa. Falamos. Espaço para o. Não, mas você sabe, eu vou procurar o nome dessa igreja agora que eu preciso me lembrar. Nossa. Opa! Aqui é Rubens, o editor desse podcast, e eu tô interrompendo esse episódio rapidinho a pedido do Mac e da Manu, só para informar que a igreja que a Karina estava se referindo é a Basílica de Santa Maria del Mar, localizada em Barcelona, na Espanha. Segue o episódio. Enfim. E aí, só me faltava esse lugar que eu não tinha conseguido achar, assim, que eu sabia que era perto do hostel que eu estava, mas eu peguei uma avenida, assim, e fui descendo ela e pensando, poxa, né, não consegui visitar a igreja. Aí você fala pra mim, nossa, Karina, mas você não poderia ter colocado a internet e tal? Então, você sabe que quando eu cheguei na Europa, na verdade, quando eu saí daqui, eu já saí daqui com uma proposta de plano de internet, com um home internacional. Cheguei na Europa também, eles vendem chip. Mas eu vi que se eu tivesse internet no meu telefone, aquilo ia me deixar presa aonde eu estava saindo. Uhum. Porque assim, isso te conecta. Na verdade, isso te faz em casa, em qualquer lugar do mundo. Então, sei lá, se eu tivesse no meu Instagram, postando em cada lugar que eu parasse, tirasse uma foto, talvez eu não faria 18 quilômetros. Sim. Né? Sim. Talvez numa dessa. Então, por exemplo, se eu tô conectada para achar uma determinada praça, igreja, se eu tô com meu celular conectado e alguém me manda no WhatsApp, e aí, tá gostando da viagem? Então, foi uma opção que eu fiz, foi no mínimo
audacioso, eu não vou falar arriscado, porque qualquer café tem internet, qualquer praça tem internet, Wi-Fi liberado, então também eu não teria nenhum problema ficar sem internet. Aconteceu mais essas questões, eu andando na rua, queria achar um ponto, então talvez se eu tivesse uma internet ali, eu ficaria fácil, mas esse não era o propósito. O propósito era essa conexão, essa ligação comigo mesmo. E aí, eu voltando pro hotel, dou de cara com a igreja, que eu falei que era o único lugar que eu não tinha. Aí, ó. Então, aquilo só reforça mesmo o desejo do meu coração de encontrar aquela igreja. Talvez já fosse o próximo capítulo, onde eu encontraria aquela igreja. Sim, vai dando tudo, as coisas vão se conectando, né? Você vai jogando pra cima, pro mundo, e o mundo vai te devolvendo, né? Com certeza. E aí né? dali você foi pra França. Aí eu fui pra França. E foi isso, sabe, Mac? Por exemplo, eu entrei num país sem problema algum. Entrei pela imigração, passei pela porta da frente. Depois usei um outro aeroporto internacional. Fui pra França de avião, sabe? Então todo aquele meu pesar de ter tomado uma portada na cara dos americanos, tipo, falando, não, a gente não te quer aqui. Da Europa, eu tive portas abertas, sabe? Na Espanha e na Itália, eu senti tipo, é brasileiro, que legal, eu tenho uma prima, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu lembro que na hora, no voo de Barcelona para Nice, na Itália, eu pedi um café. Aí ele vem com o creminho, eu falei, não, eu quero um café puro. É brasileira? Sou brasileira. Aí eu já fui para não sei aonde, E tirando na França, mas francês... Enfim, né? Não sou eu que vou dizer sobre os franceses. Eles falam por si e todos nós falamos a mesma língua sobre eles. Então, não sentia isso, mas acho que a gente já conhece. Eu já sabia, né? Todo mundo vai para a França e fala, poxa, é estranho isso, aquilo. Então, eu também não fui com muita expectativa. Na verdade... Lógico que a gente vai sem expectativa, mas eu cheguei no aeroporto, pedi uma informação, a pessoa falou se eu não sabia ler, já falei com a Manu, eu acho que eu vou embora pra Itália, vou entrar, já vou, né? Minha vontade era ir. Povo mal educado. Nossa. Eu lembro. Eles são bem direto mesmo, eles não estão nem aí. Eu não lembro, você chegou a antecipar a sua ida pra Itália? Não lembro se você chegou a antecipar. Então, antecipou porque eu fui de avião. Se eu fosse de trem, eu ia levar um dia pra ir pra França. Como eu decidi de avião, acho que deu 2 horas. Muito rápido. 2 horas. É muito rápido. Então, eu ganhei um dia, né? Aí peguei, fui pro hostel, fiquei num quarto lá sozinha. De repente, conheci uma moça morena, entrou no quarto, brasileira, né? Aí, no meio da madrugada, entra 5 pessoas falando português no mesmo quarto. Uma colônia. Enfim, eu que estava me sentindo sozinha na França, estava com mais 6 brasileiros, comigo 7. Estávamos em 7 brasileiros no mesmo quarto. Nossa. Né? E foi ótimo. Virou foi festa. Ótimo, porque ali, assim, cada um com as suas histórias. Então, esses 5 rapazes que entraram no quarto com a gente eram todos estudantes, estavam nesse programa, né, que o governo tinha de Estudos Sem Fronteiras. Então, eles estavam todos lá se formando em engenharia, fazendo alguma pós, alguma extensão do curso. Então, estavam se despedindo da Europa. Também tinha uma moça que era bancária e passou num concurso público, a Josi. Depois a gente veio se falando há um tempo, depois continuamos nos falando, né? Ela passou num concurso público, mas como ia demorar para chamar, ela pegou o acerto dela do banco e foi para a Europa conhecer. Então, cada ali tinha a sua história. Então foi muito gostoso, tivemos momentos, né, de sentar assim na praia e conversar o que a gente estava fazendo. Eles estavam sentindo muita falta do Brasil, então trazendo. Então na França eu tive né, eu não fiquei sozinha, né, eu não fiquei... consegui aí também ter essas experiências. Sim. E que foi bem gostoso. Depois eu saí da França, fui pra Itália, né? Aí pra casa de vocês. Sim. Fui pra casa de vocês. Foi a minha viagem, assim, né? Cheguei aí com a minha amiga, que fazia muito tempo que não havia. Verdade. Não conhecia o seu esposo,
esposo também, né? A gente se conheceu verdade. pessoalmente. Pra quem tá ouvindo e não sabe, o Mac já tinha vindo pra Itália. A Karina, ela não morava na mesma cidade que eu, no Brasil. Então, ela em Americana e eu em São Carlos. Aí, foi uma das minhas últimas viagens, porque eu fui pra casa da Ká, lá em Americana, pra me despedir. Então, assim, eu vi elas quase no último dia de Brasil mesmo. Sim. Foi. E aí, depois eu vim pra cá e a gente nunca mais se viu. De, tipo, só telefone e tal. Mas é aquela a vida corrida dela, a vida minha corrida aqui. Não é que se fala todos os dias também, né? Então, a gente tava morrendo de saudade uma da outra. E ficamos de conversa uns 2 dias, só em casa, conversando. Nossa, coitado do Mac, né? Mas eu trabalhava, eu ficava o dia inteiro fora, elas ficavam aproveitando. Vocês aproveitaram bastante até. Sim, sim. E eu lembro que ainda era na outra casinha, na segunda casinha nossa lá, né? Que era pititica, né? Era bem pequenininha. Que hoje não é que seja grande, né? Continua o mesmo tamanho. Só mudou. Uma parede. Hoje ficou adicionado uma parede. Hoje é dividido, porque a outra casa era tipo um estúdio, né? Era tipo estúdio, um comodão gigante pra tudo. Foi uma delícia. Inclusive, acho que no primeiro dia que você chegou, a gente foi comer uma pizza, né? Ai, que delícia. Olha, vou falar pra você, a gente também tem essas memórias gustativas, né? Também. Tem esse sabor, tem um sabor também. E eu me lembro que o vizinho de vocês estava com um problema sobre a carteira brasileira dele. E aí a gente acolheu, tentou ajudar. Então, todo lugar que a gente passa, a gente dá e a gente leva, né? Isso, nada fica em vão, né? Então, assim, aqueles estudantes da França hoje já devem estar formados. Aquela moça, a Josi, provavelmente já assumiu o cargo que ela passou, né? Mas com certeza aquele final de semana na França trouxe algo para todo mundo. Mesma coisa, vocês, essa família, nem mais é vizinho de vocês, mas a gente também conseguiu oferecer, mesmo que fosse um conforto, uma ajuda, uma ideia, né? Eu lembro que depois quando eu voltei pro Brasil, eu fui atrás do Detran sobre a informação que ele precisava, passei para ele. Então, essa galera, depois eles acabaram indo para Portugal, moraram em Portugal. Moraram na Espanha. Moraram na Espanha. Voltaram para a Itália, numa cidade mais pro centro da Itália, né? A Toscana, se eu não me engano, ali. A Emília Romana, não sei. E agora voltaram de novo para a cidade lá onde a gente morava, que é Mondovì. Que inclusive a gente nem se viu ainda por conta de quarentena. Toda a gente ainda não se reencontrou, mas eles estão lá. Então, você vê como eles já giraram já. Porque eles são outros também que cada hora tá numa parte, vai para lá, nômades. Pra cá. Sim. Eu lembro que eles tinham um cachorrinho bem doentinho, né? Sarou o cachorro. O cachorro tá ótimo, inclusive. Sarou o cachorro. Gente, o cachorro, eu pensei que vocês iam falar assim, nossa, né? Não. Porque ele tinha uma aparência mesmo de estado terminal, tadinho. Ele tava bem mal, mas ele sarou, incrivelmente ele sarou. Ele tinha uma doença de pele, né? E aí, quando eles estiveram lá em Portugal, eles tiveram a oportunidade de ir em veterinário lá, e falando a língua local é muito mais fácil, né? E aí, a veterinária lá conseguiu dar um up no cachorro, cresceu até os pelinhos dele, tudo de volta. Tá ótimo. Pra idade dele, tá ótimo. É isso que é legal, né? Então, assim, eu fui com um objetivo, com um propósito, mas a gente passou por muitas histórias. E talvez nessas histórias a gente também acaba ajudando no propósito das outras pessoas, sabe? Talvez você viver alguma coisa, sei lá, talvez para aqueles jovens que estavam lá estudando, tipo, aproveitar mais a oportunidade, porque, nossa, olha, quem tá aqui com a gente é uma pessoa que não conseguiu ir para um outro país, está aqui, e outra pessoa que passou num concurso público, então se esforçou tanto e neste momento está aqui de férias, né? Mesma coisa quando a gente viu essa família que estava em bastante sofrimento porque não estava dando certo a questão da carteira do rapaz, ela não falava a língua, ela estava muito insegura, a esposa, e assim, a gente também poder ajudar minimamente é acolher, né? Então acho que não é o nosso plano, é um
plano maior que a gente faz parte. As coisas vão se encaixando, né? Conforme você vai vivendo e vai sendo mais destemido no sentido que você vai encarando que, é que nem você falou, tá chovendo, mas não é isso que vai me impedir. Você tá sendo mais destemido, né? As coisas vão meio que se encaixando e vão... Você tá com a vibe boa, isso aí vai passando pra frente, né? Em vez de ficar só um ciclo de coisa ruim, começa a virar um ciclo de coisa boa. Porque é igual quando você trabalha com alguém que tá sempre mal-humorado. Chega uma hora que você fica mal-humorada também por conta do ambiente, né? E nesse caso, como você tava sozinha, não é que tinha as pessoas que iam interferir no que você ia fazer. Você era responsável pelos próprios sentimentos. E eu acho que quando a gente tem essa consciência de se colocar responsável do que a gente tá sentindo, eu acho que a gente consegue controlar um pouco mais isso. Então, tipo, tá chovendo? Tá, eu tenho duas opções. Ficar com raiva e trancada dentro do quarto ou me molhar. Não sou de açúcar, apesar de ser um docinho. Ai, meu Deus. E passear, conhecer Barcelona, pô. Não sei quando que eu vou voltar. Sim. Vambora, sabe? Se você estivesse contando em voltar em Barcelona em 2020, 2021, Não você tava tinha... ferrado. Porque agora tem que esperar. Você já sabe quando vai abrir de novo, né? Não sei. Mas olha, é tão engraçado olhando agora pra trás que os maiores perrengues, vou chamar assim, né? Foram lá no templo, tá? Assim, a chuva de Barcelona... Não foi nada. Se perder, não foi nada. Quando eu cheguei no templo, né? Então eu passei o tempo aí com vocês e tal. Na maior mordomia, comendo muito bem, que isso a minha amiga traz de longa data, de cozinhar muito bem. Então, sorvetes, pizzas, docinhos, conversa, café, carinhos, muito café. Vocês não estavam tomando cafeína, então eu adoro. Então, quando eu cheguei lá em Cabela, foi lá, eu acho que assim, parece tipo que eu tava no período de experiência. Eu acho que tudo que eu passei no caminho foi o período de experiência, porque a prova final foi lá. Então, imagina, eu passei uma chuva, estava dentro de um hotel em Barcelona, e fiz a opção, chuva, vou tomar e andar por aqui, ou vou ficar em casa, né, vou ficar no hotel sem tomar chuva. Optei. Lá, eu não tive opção. Lá, a gente ficava em, tipo, barraca mesmo, assim, no campo, né, do templo. E uma chuva que levou as barracas. Nossa. Levou tudo. Então, era aquilo assim, de você dar graças a Deus de ter chovido em tudo e menos na sua mala, porque esfriou. Então, se você estivesse com roupa molhada, aí que o negócio ia ser complicado, porque depois da chuva fez um frio, mas um frio que assim, choveu, chuva é bênção, não molhou a minha mala, foi um milagre. Então, você foca no milagre, pelo menos assim, você tá de lama até a canela, mas você tá de roupa seca, né? Foi um bom teste de resiliência, né? Porque você tá ali e superar tudo isso é parte do que você foi lá meio que pra fazer também, né? Pra entender, né? E pôr pra dentro essa informação. Internalizar, sim. E não é fácil. Eu imagino que não é fácil. Você tá num lugar, às vezes, que não tá tão preparado e dá uma chuva dessa, molha as coisas. Ainda bem que não molhou sua roupa, né? É verdade. Porque assim, você também, Mac, a gente também tende a romantizar, né, as pessoas que estão nesses lugares. E, na verdade, essas pessoas são errôneas e têm defeitos, assim como você. Elas também são egoístas, elas também, sabe, são explosivas. Não é porque todos estão num centro, ali num ambiente de meditação, que só tem como é que é? O alecrim dourado que nasceu no campo ser semeado. Não tinha só alecrim dourado. Tinha pessoas ali que nossa, foi fundamental até para eu conseguir passar mais dias. Mas sim, tipo, receber a implicância de uma pessoa gratuita. Infelizmente, vocês que estão na Europa, vocês sabem que tem europeus que implicam com brasileiro pela ideia que eles têm do que é brasileiro. Sim, tem mesmo. Tipo, eles, sabe, escutam a piada. É que nem a gente que na infância, eu falo na infância porque hoje é o tipo de coisa que eu já não admito, não vejo mais graça, e quando possível eu também corto esse tipo de situação, que é piada sobre etnia, raça, então, piada do português. Então, quando você vê um português, você também ficava assim, ai, burro. Sim. Então, eu imagino que quando
eles têm que brasileiro é folgado, brasileiro quer tirar vantagem e tal, te olha mesmo dentro de um lugar ali onde está todo mundo para evolução, você está sendo julgado por esse estigma que tem o povo brasileiro. Então, conseguir lidar com isso, nossa, e o pior que ela fazia parte da cozinha e ela, sabe, implicava comigo ali na hora do bandejão. Ela implicava comigo toda vez. Na parte mais importante, ela tinha que comer. Comer, sabe? A ponto de eu entrar na fila, ela fala assim, você já comeu? Volta, tipo, é pra quem não comeu. Tipo, gente, mas eu nem comi ainda. Eu tenho fome. Não, eu quero comer. Olha, teve um dia que ela tava servindo os pratos. Ela colocou tão pouca comida pra mim que... Aí eu falei pra ela, pode pôr um pouco mais. Ela falou assim, se sobrar você volta aqui e pega. Nossa. Meu, aquilo... O que eu fiz? Eu saboreei aquela comida grãozinho por grãozinho. Grãozinho por grãozinho. E aí é muito louco. Aí senta uma pessoa do lado que tem fruta, te oferece uma fruta, você come uma fruta. Então você entende também que você é o processo da pessoa. Sim. Sabe? Não tem como a gente achar que a gente é o centro do mundo. Porque às vezes você tá ali sendo, sei lá, sendo planeta no mundo de outra pessoa. Você tá tendo ali que fazer parte, sabe? Então, quando aquela moça teve essas situações comigo tão ríspida, tão, sabe? E ela ficou assim comigo todos os dias. Todos os dias ela implicou comigo ali, como se eu não pudesse estar ali. Enfim, aí teve a última celebração desses dias, né, de puja, e eles convidaram um representante de cada país. E adivinhem, eu era a única representante do Brasil. Olha só. E eu subi no palco. E eu fiz a celebração. Então imagina, é isso que eu tô falando. Às vezes a gente tá no processo da pessoa, né? Então, ou talvez o propósito da aprendizagem ali é de todos. Então, imagina pra ela, tipo, ter tratado mal uma pessoa que no último dia subiu ao palco e fez uma manifestação ali junto, né, aos pés da deusa, como a única representante do país. Então assim, né? Sim, mas é interessante você falar isso, que é verdade. Às vezes a gente faz parte do processo de uma vida de uma outra pessoa e às vezes a gente até nem sabe disso. Às vezes, por exemplo, o podcast, às vezes a gente faz o podcast, a gente adora fazer o podcast, e a gente recebe feedbacks e às vezes a gente tá encorajando pessoas a viajarem de verdade mesmo, que a gente nem imagina, porque algumas vêm falar pra gente, mas outras a gente nem imagina. É engraçado porque toca alguns pontos que a gente às vezes nem tinha intenção de tocar, né? E é realmente muito interessante, porque se a gente encara que nós estamos aqui para aprender, as outras pessoas também estão aprendendo. Então, é o que a Karina falou, a gente vai contribuir com o processo da outra pessoa. Então, a gente não sabe o que ela precisa aprender ainda. Ela não aprendeu ainda aquilo. Então, se você responder da mesma maneira, é sinal que você também não aprendeu. Sim. E às vezes você não deixa realmente o universo conspirar para tudo dar certo, né? Talvez se eu tivesse sido reativa a essa menina, eu talvez não estaria ao nível de estar em cima do palco fazendo a referência, né, ao Criador e as suas personificações ali, uma deusa feminina, né, demonstrando também esse lado da nossa deusa, que é essas mulheres, a deusa feminina, a mãe natureza, né, que esse feminino que mantém, que cuida, que alimenta, que dá prosperidade, cuida da família, né, das pessoas, das relações. Então, aconteceram coisas, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu entrei numa barraca, era para várias, eu acho que cabia 8 pessoas em cada barraca. E assim, eu entrei lá muda, calada, tipo, ninguém falando comigo, eu cumprimentava, mas as pessoas ali já estavam em grupos de outros países, às vezes falando a sua própria língua, às vezes falando italiano. A minha única expressão era o inglês. Então, tudo que as pessoas não tinham ali era inglês, porque a maioria era italiano, tinha de outros países também, mas como não era o puja mais, assim, vamos dizer, famoso, né, porque é um puja menor, que é desse
feminino, mas me atraiu a este. Foi esse mesmo. E nesse dia da chuva, eu fui a primeira a chegar no lugar. E eu tirei a mala de todo mundo e coloquei pra cima pra não pegar água. Naquele momento, todo mundo passou a falar comigo. Todo mundo passou a falar inglês dentro pra conseguir se comunicar minimamente comigo. Me chamar, você vai almoçar? Vamos com a gente. Então é isso. A chuva, ela veio realmente pra, assim, teve essa mudança onde ali dentro da barraca que eu estava, a chuva aconteceu no segundo dia, sabe? Então, pra que eu conseguisse, teve gente que teve a mala inteira molhada. Nossa, inteira molhada, sabe? Teve gente ali que além de dormir no molhado, também estava com roupas molhadas. Dei graças a Deus por não ser reativa, estar ali aceitando tudo e ter sido poupada dessa, vamos falar... Essa situação, às vezes esse esforço aí, né, Então, foi muito bonito, foi gostoso. Então, teve essa situação da chuva que nos deixou mais próximo. E foi todo mundo, porque todo mundo começou a ajudar. Por exemplo, a mala de quem se molhou inteiro e tinha a mala de alguém que tinha uma toalha a mais, emprestou, sabe? Então, por exemplo, como eu era a primeira a sair, porque isso de viajar sozinho também é muito legal, você não depende de ninguém. E isso, pra mim, sempre foi o gostoso de viajar sozinho. Eu já tinha tido essa experiência aqui no Brasil de viajar sozinho. É muito bom. Além de você se permitir conhecer pessoas novas, porque quando você tá com alguém, você fecha com a pessoa ali, né? Quando você viaja sozinha, você tá pelo mundo. Então, você se permite a conhecer pessoas. E também a tomar os seus próprios planos. Então, a visitação à casa da nossa líder espiritual, ela abria tipo 8 horas da manhã. 7 horas eu já tava na estrada, porque é alguns quilômetros. Eu saía a pé, eu não esperava carona de ninguém. Eu falava, não, eu quero garantir que eu quero fazer minha meditação lá na hora que abrir. Que a vibração é maravilhosa. Quando eu era a primeira a acordar, a sair, e também a primeira a voltar, porque aí depois que abri os outros grupos de meditação, já tinha meditado, eu vim embora. Então as pessoas me pediam, quando você voltar, você coloca no sol, você faz isso, você faz aquilo. Então a gente criou essa dependência, né? Sim. E foi muito gostoso. Foi assim, sabe? Depois eu saí de lá, fui para Milão. Passei um dia em Milão, que era onde eu pegava o meu voo de volta. Passei um dia também, já estava caminhando num estado também mais contemplativo, também já não estava muito, sabe, turista, estava mais querendo sentar numa pracinha e ficar de boa, mais introspectiva. Ká, fazendo essa viagem mais reflexiva, com propósito, foi uma viagem que você não tinha feito antes. A primeira viagem que você começou a fazer já com propósito, encarar as situações de uma maneira diferente. Você acha que ter tido essa experiência mudou, assim, a forma de você viajar para as próximas viagens? Você acha que mudou isso em você? Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim, Manu. Quando eu cheguei no último quarto que eu fiquei em Milão, tinha uma frase falando assim, que a viagem não é o destino, mas é o caminho. E aí, conversando com a minha irmã, eu achei uma outra frase falando assim, não importa o caminho, e sim a companhia. Aí falei com ela, falei, já temos aí, né, que não é o destino, é a viagem é a companhia. E aí ela falou pra mim, mas a companhia do corpo é a alma. Então, né, é isso aí. Que da hora. Então, é essa nossa companhia, esse nosso caminho. E obrigada pela experiência de viver tudo de novo. Eu me emocionei, vocês viram, vou me emocionar de novo. O pessoal que vai ouvir a gente não viu minhas lágrimas, não vai conseguir ver, mas é emocionante você reviver isso de novo e pensar em novas histórias. E se eu puder compartilhar com vocês tanto a experiência num podcast quanto a experiência de vida numa viagem nossa, eu vou ficar muito feliz. Com certeza. Deixa poder, né? Deixa poder, que a gente tem muita coisa já reservada já. Tem um bração aqui para tomar vacina. Tô esperando também. Aqui, esse bração.
coração aqui tá pronto para ela. Bom, muito obrigado, Karina, por compartilhar com a galera a sua história e dar o seu ponto de vista, né? Porque é muito interessante, né? Cada um tem a sua forma particular de viajar e a gente gosta de mostrar todas elas para as pessoas conhecerem. Eu gostaria de agradecer a sua participação, por ter aceitado o meu convite. Eu sei que às vezes é corrido pra gente, até conseguir conciliar os horários pra gente conseguir conversar. A gente acaba conversando até muito pouco por conta disso. Mas a nossa amizade é muito intensa e eu vejo essa sua intensidade em tudo. Então eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo talvez vão sentir essa intensidade que tem a Karina de falar das coisas, de viver as coisas. E eu achei um momento maravilhoso que ela viveu ali. Eu aprendi bastante coisa com ela me relatando essa experiência e tudo mais. E eu acho que soma muito essa visão, essa maneira de ver o mundo, de ver as circunstâncias. Então, assim, a gente tá aqui pra aprender, né? Então, eu só tenho que agradecer por mais esse aprendizado. Obrigada. Bom, temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo, tchau, tchau. Tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.